Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse espaço de comunicação. Eu sou o professor Sérgio Inácio, do Instituto Federal do Paraná, sou também diretor do Sindicato dos Engenheiros no estado do Paraná e sou autor do livro documentário intitulado A Copel é Nossa, no qual eu conto em detalhes como foi construída a maior campanha de mobilização popular da história do Paraná, que foi a campanha em defesa da Copel contra a privatização, na época empreendida pelo governador Jaime Lerner. Essa campanha foi uma campanha que conseguiu mobilizar toda a sociedade paranaense no ano de 2001, no qual muitos capítulos dessa história estão aqui relatadas nesse livro documentário. Relacionado a esse mesmo assunto, esse espaço de comunicação ele é dedicado a discutir e refletir as consequências das privatizações no setor elétrico brasileiro. E agora, mais particularmente no estado do Paraná, a proposta de privatização da Copel, que foi resgatada pelo atual governador Ratinho Júnior, é um programa, um projeto tão bem desejado por esse governador, quanto foi pelo seu antecessor da época que eu escrevi esse livro documentário, o governador Jaime Lerner. Ou seja, o nosso governador Ratinho Júnior tem um grande saudosismo pelo seu antecessor de 20 e tantos anos atrás. Nos tempos que me inspiraram a escrever esse livro, contando então como é que se deu aquele processo de mobilização popular, na defesa desse maior patrimônio público do estado do Paraná, que é a Copel. Importante que o tema das privatizações é um tema de interesse de toda a sociedade. Logo, todo o povo tem que se interessar para discutir, debater esses assuntos, porque são assuntos que nos diz respeito e haverá consequências sérias, como por exemplo, o impacto que isso vai nos trazer, que essas decisões vão trazer para as tarifas de energia elétrica no futuro, que nós vamos ter que pagar essas contas amanhã ou depois, toda a sociedade vai ter que pagar isso. Então nós vamos ter que debater, refletir seriamente essa história de 30 anos de privatização no Brasil, que consequências que isso trouxe para as tarifas de energia. O Brasil tem hoje uma das tarifas mais altas do planeta, e aí a gente tem que enxergar que isso é consequência do modelo de privatização que foi adotado. Por isso também é importante a gente construir e ocupar espaços possíveis no campo da comunicação, a exemplo de pequenos espaços como este canal, por exemplo, Uma vez que a mídia hegemônica, ela em geral não assume, mas ela é partidarizada, ela tem uma visão ideologizada, mercantilista, que se organiza politicamente, ela reproduz uma visão política partidária, e ela se encarrega de propagandear campanhas de formação de opinião pública que não dialoga com o verdadeiro espírito da comunicação, que é promover o debate, a reflexão, daquilo que realmente interessa para toda a comunidade. Nós estamos aqui para debater, nós estamos aqui para refletir. Temos que ocupar os pequenos espaços de comunicação que nos é possível ocupar, Ontem aconteceu uma reunião entre parlamentares do campo da oposição ao governador Ratinho Júnior e lideranças dos movimentos populares para a reorganização da campanha contra a privatização da Copel. Nessa reunião foram discutidos diversos aspectos, pelo menos 16 aspectos importantes para estruturar a campanha ou reestruturar a campanha contra a privatização da Copel, no sentido de que ela se torne uma campanha de fato, que consiga tomar as ruas e que a sociedade paranaense volte a refletir, que volte a discutir a importância estratégica da Copel, tanto no contexto energético do Paraná, quanto em termos de infraestrutura necessária, capaz de dar suporte ao desenvolvimento do Estado, conforme foi a própria história da empresa, desde a sua fundação em 1954 até o final do século XX,
quando então o setor elétrico brasileiro foi contaminado com os ventos privatizantes que foram emanados lá pelo chamado na época de Consenso de Washington, né? E nós temos que refletir sobre essas consequências dessas propostas, principalmente olhando os resultados desastrosos que ela trouxe para o Brasil, como, por exemplo, o processo de desindustrialização do Brasil. Parece que a gente não faz conexão entre essas coisas, mas tem conexão direta. Existe toda uma geopolítica que orienta esses programas no caso do Brasil. Nessa reunião foi aprovada a proposta do deputado Arilson Chiorato, que é líder das oposições, para a constituição da Frente Popular e Democrática em Defesa da Copel Pública. Então, daqui para frente, tudo vai acontecer de forma muito rápida, né? A campanha deve se dinamizar e ganhar as ruas, deve ganhar os corações e mentes das pessoas. Ou seja, não interessa dialogar com a emoção puramente, temos que dialogar com a razão ou com ambos. Nós temos setores, como por exemplo o setor produtivo do estado do Paraná, que dialoga só com o coração, só com a emoção, dialoga só com aquela compreensão ideológica que eles têm, né? Sobre a política de um ponto de vista meramente privativista, né? É muito pouco. Nós temos que discutir com esse povo com base na razão também. Esse povo tem que ser chamado à razão. Assim como aconteceu em 2001, nós dialogávamos com os setores produtivos do Paraná, a FIEP estava inserida, a Associação Comercial do Paraná estava inserida, a Federação da Agricultura do Paraná estava inserida no debate, os conselhos profissionais, o CREA, a OAB, entre tantos outros, todos estavam participando e refletindo as consequências da privatização da Copel para a sociedade paranaense. Hoje não existe debate, não existe conversação, não existe reflexão, né? Existe dogmatismo, existe crenças, existe ódio, existe uma campanha ideológica que é construída pela direita e não quer debater, mas nós queremos e vamos provocar. Então vai acontecer uma provocação pelo campo popular para que haja mais debate, para que tenha campanha por redes sociais. Para isso vai ser necessário muitas mãos, né? E nós, funcionários ou ex-funcionários ou aposentados da Copel, nós não podemos ficar encolhidos, fazendo papel de omissos ou indiferentes, como se nós não tivéssemos nada a ver com isso e que nós temos que nos inserir e temos que discutir a empresa que queremos construir, pela qual somos todos corresponsáveis para prestar serviços importantes para toda a sociedade e não somente para alguns sócios beneficiários dela. Eu vou produzir mais vídeos, fica com esse como sendo um primeiro apenas para a gente passar essa informação de que nós estamos num processo de reorganização e vamos à luta. Grande abraço a todos e todas.